Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo 13, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma visual do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Vou te dar uma dica muito valiosa para você que está começando agora os seus estudos, principalmente da macroeconomia e também sobre as correlações de mercado. Você já ouviu falar no DXY, o índice do dólar? O DXY é um índice muito importante que você pode estar usando para facilitar suas operações, principalmente para cotações de moeda, em especial o dólar aqui no Brasil. Só que muita gente tem uma interpretação um pouco equivocada do DX, acha que se o DX está subindo, como o EDX é um índice que mostra a força do dólar perante as moedas de economia de países cuja economia é forte, se o DX sobe, o dólar está se valorizando perante essas moedas, consequentemente o dólar está ganhando força no mundo. Por uma analogia, isso tende a se replicar aqui no Brasil, já que se o DX ganha força, o nosso real tende a se desvalorizar e o nosso dólar tende a subir e nós teríamos diante de uma tendência de alta, né? Isso é uma macro correlação onde você pega o índice DX e equipara com a nossa cotação BRL, USD-BR aqui no Brasil para ter um panorama de possibilidade real de deslocamento de sentido do preço, seja numa tendência de alta, de baixa ou sem tendência. Isso é muito tranquilo, né? Você pode ver que eu estou com o índice DX na minha tela aqui, e se eu colocar, por exemplo, uma comparação, essa é uma plataforma chamada TradingView, esse aqui é o índice DX no gráfico de 1 minuto ou gráfico de 5 minutos, como eu queiro, né? Então, se isso que eu estou falando é verdade, né? Se isso que eu estou falando é verdade, quando o DX está subindo, o nosso real mostra que o dólar está ganhando força no mundo e o nosso real tende a se desvalorizar e o dólar aqui no Brasil também tende a ganhar força. E quando o DX está caindo, o dólar também tende a cair aqui no Brasil. Mas será que isso é sempre verdade? Será que isso basta olhar só o DX para ter essa macro correlação? Para que a gente possa entender melhor isso, a gente teria que entender melhor o que é na essência o DX. Bom, vou fazer uma analogia rapidamente aqui para você. Aonde eu quero chegar, existe um pouquinho mais vai existir um pouquinho mais de conhecimento da sua parte, porque isso é uma visão muito simplista, né? Se fosse tão fácil assim, é muito simples você entender a tendência do dólar, né? O DX está subindo, o dólar no Brasil está subindo, e não é bem assim que acontece no dia a dia operacional. O DX ele é composto por uma cesta de moedas, né? Na sua essência, né? A composição do DX ele foi feito para criar, né? Para mensurar a força do dólar perante, né, moedas fortes. Você coloca na internet, eu peguei um site aqui, por exemplo, da Euroinvest, o que é o DXY. Tem milhares e milhares de sites que vão mostrar para você o que é o DX, como ele é composto, e você vai chegar na conclusão que o DX ele é composto por uma cesta de moedas, né, onde nessa cesta de moedas, né, o principal peso na composição dessa cesta de moedas que representa o índice DX é o euro. O euro compõe praticamente 57% da cesta do DX. Depois, em segundo lugar, nós teríamos aí o Yen japonês, o JPY, e teríamos aí a Libra esterlina, o GBP. Tá bom? Então, se você for dar uma olhada na cesta DX, basicamente a cesta DX representa a força do euro, né? A força do euro. Como assim? Olha, eu não estou entendendo. Eu vou te mostrar, né, na prática operacional, tá? O que esses números aqui de DX 50%, enfim, isso significa, né? Se eu for colocar, perceba aqui em gráfico de candles, isso aqui é o próprio índice DX, é um índice que representa a força do dólar perante esta cesta de moedas. E se o euro é o maior peso do índice DX, você vai perceber que se eu colocar, por exemplo, aqui a comparação euro USD, SD, você vê que quando o euro cai, o dólar tende a ganhar força, né? Então vamos colocar aqui na mesma nova escala de preço. Olha que interessante agora em laranja, vou colocar em azul, vou deixar em laranja mesmo para você ver, né? Vou afastar um pouquinho mais, aqui é um gráfico de 5 minutos, porque no intraday você pode usar assim, mas olha como um é quase um espelho reverso do outro. Agora aqui você viu a cesta de X caindo, o euro USD, lembrando que essa cotação que eu coloquei é euro USD. Então é a força do euro perante o dólar. Você vê que é antagônico. O Oliver, se você inverter, se você colocar USD barra euro
Aí, euro, né? Euro. Aí você vai ver que realmente um é praticamente espelho do outro, que o DX nada mais é do que o USD barra euro na maioria das vezes, não necessariamente, tá? Estou falando de correlação. Vamos colocar agora aqui, né? Aqui, ó, USD barra euro, para a gente ter uma noção. USD euro. Euro para a gente ter uma noção aqui, ó. Nova escala de preço. Perceba agora, se eu for diminuir aqui a coisa, perceba que praticamente dá para quase sobrepor um sobre o outro. Ó. Dá quase que sobrepor um sobre o outro. Ó. Quando a cesta DX está subindo, a cotação USD-euro está subindo. Nossa, Oliveira, eu não sabia disso. Então, basicamente, o DX é a cotação euro-USD-euro. Sim, se o euro cai, o dólar ganha força. Se o dólar ganha força, o euro cai, ponto. Isso é uma correlação bem básica de mercado, quando a gente fala de correlações internacionais. Então, olha, basta olhar o DX para ver a força do dólar no mundo. Você está vendo que isso é um equívoco, porque a força do dólar no mundo, o DX está mostrando basicamente a força do dólar perante o euro. Você está vendo? E não a força do dólar no mundo. Para você ter uma percepção real se o dólar está ganhando força no mundo, não somente perante o euro, porque às vezes, pessoal, assim como no Brasil nós temos eventos específicos, na zona do euro pode ter eventos específicos e pode fazer com que essa descorrelação aconteça. E daí você vai ver o euro, o DXY subindo, que representa praticamente o euro USD, só que o dólar não está ganhando força no mundo. Essa aqui é uma subida dentro do USD-euro. Né? Se os dois são muito parecidos, essa subida que está acontecendo aqui agora está acontecendo nessa cotação, mas não quer dizer que o dólar está ganhando força no mundo. O DX não representa necessariamente a força do dólar perante países cuja economia é forte. Você entendeu? Então, você acreditar que o dólar está ganhando força só porque você olha o DX, você está olhando praticamente só para a cotação USD-euro. Você entende? Você precisa ver se o DX também, se outras moedas que compõem a cesta DX também estão ganhando, se o dólar também está se valorizando perante estas moedas. E daí, voltemos aqui para a cesta para você entender. Então, para você ter uma sensibilidade maior na interpretação de que o DX representa a força do dólar, você vai olhar para o DX, mas você tem que basicamente estar olhando para o USD-euro, mas você vai olhar para mais outros dois pares de moeda que compõem a cesta DX. Quais pares? Né? Para ter uma percepção se realmente o dólar está subindo como um todo, ganhando força no mundo, ou se ele está ganhando força só perante o euro, que é algum evento isolado da economia europeia. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ok? Então nós vamos olhar o que? O iene japonês, que tem praticamente 14% da cotação, e vamos olhar o GBP USD, né, que tem mais 12% da cotação. Se você juntar esses três aqui, você vai ter mais de 80% praticamente da cesta DX. Então, para você ter uma percepção se realmente o dólar está ganhando força perante todas as moedas da cesta DX e não só perante o euro, tá? É importante nesta comparação, nesse estudo de mercado, que além do DX, você coloque aqui o GBP, né, a libra esterlina e também o ien japonês. Vamos colocar aqui então na plataforma TradingView, você coloca aqui em comparar, adicionar símbolo. Vamos colocar o USD ien JPY. Vamos colocar aqui nova escala de preço ou aqui na mesma escala. Vou colocar aqui eles em percentual. Vou colocar aqui o ien japonês de vermelhinho, tá? E vamos colocar também aqui a libra esterlina, né? USD-GBP da mesma escala de preço, e vou colocar aqui, vou tirar azulzinho, né? Perceba que agora você tem uma percepção mais clara que se o dólar está ganhando força não só perante o euro, mas também, pois o DX na essência representa o ganho de força do dólar perante o euro, porque lembre que na cesta DX, né, o euro é quase 60% da composição, mas então você vê que o dólar está ganhando força perante outras moedas da cesta DX também. Quando você faz isso, você tem uma avaliação um pouco melhor, mais clara da força do dólar perante essa cesta.
E a partir daí, o dólar se valorizando perante a cesta DX, ele pode se valorizar perante aqui a moeda brasileira, perante o real. Oliver, mas vai se valorizar perante o real? Bom, isso vai exigir um outro conhecimento, porque a cesta DX ela é um indicativo, é uma das formas que a gente olha o mercado para entender a força da cotação do dólar no mundo, só que não é a única forma. Nós sabemos que o nosso real, né, a cotação aqui da nossa moeda, ela se relaciona melhor com a cesta dos países emergentes, lira turca, rende sul-africano, peso mexicano. No passado, hoje não mais por causa da guerra rublo russo, entre a Rússia e a Ucrânia, né? O rublo perdeu descorrelação, está muito volátil, mas a gente sabe que a nossa cotação aqui, o USD/BRL, tende a correlacionar melhor com os emergentes, não com a cesta DX, mas o DX ele é importante para você ver, né, essa puxada do dólar no modo geral. E não existe só esse tipo de comparação, pessoal, esse é um dos estilos de comparações que nós fazemos para entender a força do dólar no mundo. A força do dólar no mundo. A gente tem que olhar perante a cesta DX. E quando a gente olha a cesta DX, a minha recomendação é que você não olhe só para o DX seco. Você olhe para o DX e para o iene japonês e para o franco suíço, para ver se realmente o dólar está ganhando força. Olha como é que ganhou força perante o franco suíço, né? Às vezes pode acontecer um evento de risco na Europa que vai descorrelacionar o DX. Às vezes você vai ver o DX caindo, porque o DX na essência 60% é euro, você lembra, né? Às vezes você vai ver o DX caindo, mas as outras moedas emergentes ganhando força. Aí não quer dizer que o dólar está perdendo força no mundo, é o euro que está se valorizando em virtude de uma situação pontual da União Europeia, você entendeu? Então é importante você colocar não só o DX na sua tela, mas essas outras duas moedas da cesta DX para ter uma percepção de alinhamento, né, da tendência da força do dólar, não só perante o euro, mas também perante essas outras moedas. Essa é uma dica muito importante. Vamos colocar aqui agora o real, vamos colocar numa janela abaixo o real brasileiro para te dar uma olhada aqui, né? O USD/BRL. O USD/BRL, a nossa cotação aqui, né, do real perante o dólar, e vamos colocar no novo painel. Vamos colocar de verdinho aqui. Vou colocar candles para vocês verem aqui, barras, velas não, é isso, velas, ficar bem clarinho para ficar bem visual para você aqui na sua casa. Vou colocar preto aqui o paviozinho, pronto, do jeito que eu gosto, fica bem destacado. Agora a gente tem uma condição, né? Olha que bacana o TradingView, né? De ter uma noção da força do dólar. Vamos aumentar um pouquinho aqui, trazer um pouquinho mais centrado aqui. Perceba, né? Quando o dólar realmente está ganhando força, né, perante todas as paridades, ele tende a acelerar aqui o Brasil. Olha só como o dólar já estava vindo aqui de madrugada. O que aconteceu com o dólar de madrugada? Nosso leilão fechou aqui, passou a madrugada toda, tivemos a abertura do nosso leilão aqui em cima, né? E daí ele pegou uma tendência altista forte, o dólar se valorizou perante o real neste dia específico, mas a gente consegue perceber que já durante toda a madrugada, onde a nossa bolsa brasileira estava fechada, o dólar já estava vindo se valorizando antes da abertura do nosso pregão. E quando abriu o nosso pregão, ele acelerou ainda mais para o movimento de alta, em especial também perante o GBP. Isso fez com que o dólar entrasse num dia de tendência muito forte aqui perante a nossa moeda. Então essa é uma das correlações, não é a única, que você pode estar trabalhando. Eu recomendo demais, se você não tem o TradingView, você pode abrir uma conta gratuita e fazer esse estudo, ou no Profit Chart também. Só que o Profit Chart não vai te mostrar a madrugada, isso que é ruim, né? Então você consegue ver a madrugada, né? Mais uma vez, é importante você ter uma percepção do que aconteceu. A nossa bolsa fecha, só que o mundo gira, e nessa girada o mundo já estava, mas o dólar já estava numa tendência de alta, né? Já a madrugada inteira. E quando abriu o nosso mercado aqui, quando abriu o nosso mercado aqui, não deu outra, né? O dólar disparou ainda mais e pegou força no mercado brasileiro. Tá bom? Então essa é uma das maneiras de você usar o DX. Eu acho que é a maneira mais fidedigna, mais correta, mais segura de você fazer essas comparações. Ao invés de trabalhar o DX seco, né, que nem a galera ensina, olha o DX e acabou. Né? Se você quer ser um profissional de mercado, você tem que ter um pouquinho mais das probabilidades implícitas do que realmente
é a correlação e como você usar ela melhor no seu dia a dia operacional, né? Porque às vezes, pessoal, olha que interessante, isso vai acontecer, ó. Olha que interessante para você ver que nem sempre é igual. Olha esse dia aqui, ó. Olha esse dia como o DX subiu e o do real só caiu. Olha que impressionante. E a correlação, Oliver, do real brasileiro com o DX, né? Então você vê que você ficar preso só nisso aqui, às vezes quando você pega um dia desse aqui, você vai ficar levando stop e você não vai entender. Você tem que ter um conhecimento um pouquinho maior para entender o porquê. O porquê, né, que nesse dia aqui, né, o nosso real está descorrelacionado da cesta DX, né? Está correlacionado com os emergentes. Será que os outros emergentes também caíram ou foi só o Brasil? Vamos dar uma olhada? Eu vou colocar nesse exemplo aqui uma moeda de um país emergente chamado peso mexicano. Vamos colocar aqui, ó, USD, MXN, ok? Eu vou colocar aqui novo painel. Perceba que o peso mexicano nesse dia também caiu. Olha só, que é uma moeda da cesta de moedas de países emergentes, no qual o Brasil está correlacionado. Perceba, então, que você tem essa percepção, consegue fazer essa avaliação, que o dólar está ganhando força perante a cesta DX, mas no Brasil não fez força, porque nos emergentes era um dia de tendência baixista, estava tendo uma realização de lucro, uma distribuição, os grandes players estavam tomando bolsa, né? E o dólar estava caindo aqui no Brasil, tudo bem? Estava entrando dólar no país e a cotação do dólar perante a moeda brasileira estava caindo. Aí você vai entender que esses movimentos correlacionados entre os emergentes acontecem muitas vezes, né? E às vezes você tem essa descorrelação com a cesta DX. Por isso que é importante você olhar não só a cesta DX, bem como também a libra esterlina e o franco suíço, aliás, a libra esterlina e o ien japonês, para ter uma noção real se isso aqui não é só o euro que está se valorizando ou desvalorizando, e comparar também a nossa cotação, porque o que nós tradamos é isso aqui, né? O que nós tradamos é o USD-BRL, né? E comparar ele com os emergentes, que é a mesma cesta que o Brasil está trabalhando, para ter uma noção exata do que está acontecendo com os países de primeira, com a economia forte e com os países emergentes. Tá bom? Essa é uma dica de ouro. Se você não olhar para esses ativos, recomendo que você olhe, tá? Para poder ter uma noção de como olhar corretamente o DX e como correlacionar ele com a nossa moeda aqui, especialmente o dólar, né? Então, vamos ver se realmente está fazendo preço nos emergentes no Brasil ou não. Você gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, vira nosso membro patrocinador. Quando você é membro patrocinador do canal do YouTube, você tem acesso a conteúdos exclusivos, tá? E se você gosta do nosso trabalho, eu te convido a conhecer a nossa homepage. Digita no Google ead.santotrader.me, você vai cair na minha homepage e lá nós temos nossos cursos na aba cursos, temos nossa sala de leitura de mercado ao vivo na aba planos. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar, ou vira membro patrocinador do canal do YouTube. É baixo custo para você poder estudar toda a biblioteca de conteúdo aqui do YouTube. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o like, grande abraço e até a próxima aula. Fui!